Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horário você está vendo esse vídeo. Mas obrigado por assistir e vamos prestar atenção aí em 7 exercícios onde a gente fala sobre triângulos. E aí você vai vendo também os links para as matérias onde eu explico cada um desses assuntos, tá bom? Vamos começar então? Começando aqui com a questão 1, pessoal, a gente vê uma questão bem simples e direta, né? Ele fala que tem um triângulo e eu sei dois lados desse triângulo, ó. Os lados, dois lados, medem 7 e 10. Então eu sei que eu tenho um triângulo e um lado desse triângulo mede 7, o outro mede 10. Ele quer saber o maior valor inteiro possível para a medida do terceiro lado. Então, ele quer saber quanto que pode medir esse terceiro lado no máximo. Gente, o que a gente aprendeu de condição de existência de triângulo? Um lado sempre vai ser maior que a diferença entre os dois outros lados e menor que a soma desses dois lados. Então, ele sendo maior que a diferença entre eles, esse terceiro lado tem que ser maior obrigatoriamente que 10 menos 7. 10 menos 7 é 3, então esse lado tem que ser maior que 3. Por outro lado, também tem que acontecer que ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, ele tem que ser menor que 17. O que eu acabei de achar aqui? Eu sei que ele tem que ser maior que 3 e menor que 17. O meu número tem que estar entre 3 e 17. Agora, olha a nossa pergunta aqui no enunciado. Qual é o maior valor inteiro possível? Eu quero o maior valor inteiro entre 3 e 17. Quem é o maior número possível menor que 17? 16. Então, resposta certa, a letra E. Ok? Agora, olha essa questão 2 aí, pessoal. Ela fala que um avião voava a uma altitude e velocidade constantes. E, num certo instante, quando estava a 8 quilômetros de distância de um ponto P no solo, ele podia ser visto sob um ângulo de elevação de 60 graus. E 2 minutos mais tarde, esse ângulo passou a valer 30 graus, conforme mostra a figura. Então, repara, o que ele disse para a gente aqui? Que esse ponto P aqui, está a 8 quilômetros de distância do ponto A, onde ele se encontrava inicialmente. E que ele anda daqui para cá, e em 2 minutos o ângulo que era de 60 passa a ser de 30 graus. Certo? O que eu já posso dizer aqui? Eu já posso dizer que se o total é 60 e esse pedaço é 30 graus, para completar aqui, eu tenho outros 30 graus. E, além disso, eu também posso falar sobre esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui. Repara o seguinte, essa reta aqui não é paralela a essa reta aqui? E aqui eu não tenho uma transversal? É a matéria lá das primeiras aulas. Se de um lado aqui é 30, o alterno interno dele também vai medir 30 por retas paralelas cortadas por transversal. Certo? Além disso, ele me informou que de P até A mede 8 quilômetros. Agora, preste atenção aqui comigo, ó. Olha para esse triângulo aqui que eu estou marcando agora com vocês. O que a gente consegue ver nesse triângulo? A gente consegue ver que um ângulo dele mede 30 e o outro também. Ele tem dois ângulos iguais. E uma coisa que eu preciso ter na minha mente, isso é de extrema importância, vai resolver muitos problemas de geometria. Toda vez que eu ver um triângulo com dois ângulos iguais, eu sei que esse triângulo é isósceles. E, por consequência, ele tem também dois lados iguais.
Agora, quais são os lados iguais? São os opostos aos ângulos. Ó. Oposto ao 30, 8 quilômetros. Então, o oposto ao 30 aqui em cima, 8 quilômetros também. Certo? Agora, pensa comigo. Ele demorou 2 minutos. Ele demorou 2 minutos para andar esses 8 quilômetros aqui, certo? A pergunta é, qual a velocidade desse avião em quilômetros por hora? Eu posso fazer uma regra de 3 simples aqui, né? Ele andou 8 quilômetros em 2 minutos, eu quero saber quanto que ele anda em 1 hora, 60 minutos. Multiplicando cruzado, 8 vezes 60 é igual a 2 vezes x. 8 vezes 60, 480, e o 2 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. A velocidade do avião é de 240 km por hora. Resposta certa, a letra B de bastante fácil. Beleza, pessoal? Vamos então para a questão 3, que diz o seguinte, ó. Considere MXYZW um pentágono regular. O que eu aconselho? Começou a fazer sentido para você? Já tenta escrever alguma coisa nesse cara. Ó, pentágono regular. Eu sei que tem que ter 5 lados e os lados têm que ser todos iguais. Tanto os lados quanto os ângulos, porque ele é polígono regular. Então, eu vou desenhar um pentágono regular aqui. Todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. E x, o, y, vou mudar aqui a cor da caneta. E x, o, y, um triângulo equilátero, então 3 lados iguais, em seu interior, no interior do pentágono. Ó. O vértice O está no interior do pentágono. Então, é um triângulo equilátero que os lados do triângulo são todos iguais e mais. Os lados do triângulo serão iguais aos lados do pentágono, porque XY é um lado do pentágono. Então, vai ficar aqui, ó. X, O, Y. O dentro do pentágono, triângulo equilátero. Nessas condições, a medida em graus do ângulo XOZ é... Quem é o ângulo XOZ? Ó, é X, O, Z lá em cima. Então, eu tenho que fechar esse desenho. É esse alfa aí que eu quero. Ó. É esse alfa aqui que tem que ser a minha resposta. O ângulo XOZ. O que a gente sabe sobre os ângulos aqui? Eu sei que esse ângulo aqui do triângulo é igual a 60 graus. Por quê? É triângulo equilátero, tem todos os lados iguais, mas por ser triângulo, eu vou ter também os ângulos iguais. Ele é o triângulo regular. Como a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180 graus, 180 dividido por 3, 60. Então, 60, 60. Ok? Ok? E o ângulo do pentágono vale 108 graus, o ângulo interno do pentágono. Por que eu posso dizer que esse ângulo interno aqui vale 108 graus? Lá na aula de polígonos, eu falei que a soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2, né? Deixa eu limpar aqui. Ficar mais fácil de visualizar. E como é um pentágono, esse n é 5. 180 vezes 5 menos 2. 180 vezes 3, 540. Isso é a soma dos ângulos internos. Um ângulo interno só vai ser 540 dividido por 5, já que são 5 ângulos, vai dar 108 graus. Ok? Agora pensa comigo. Esse ângulo aqui não é ângulo interno do pentágono? Ele não vale 108 também? Se eu já tenho 60, está faltando quanto? 48. Então, esse ângulo aqui mede 48 graus. Outra coisa, esse lado aqui do pentágono não é igual a esse lado de cá?
E por ser triângulo equilátero, também não é igual a esse lado aqui? Repara, esse triângulo ZYO, ele é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais. Se ele tem dois lados iguais, ele tem também dois ângulos, ó. Oposto a esse lado, x, oposto a esse lado, x também. Então, esse ângulo aqui mede x e esse ângulo aqui também mede x. Ok? Agora, ó, nesse triângulo aqui, a soma dos ângulos internos não tem que dar 180 graus, como em qualquer triângulo? Então, x mais 48 tem que dar 180 graus. X mais x, 2x. E esse 48 que está somando passa para o outro lado, diminuindo. 180 menos 48 vai dar 132. E o 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 132 dividido por 2 vai dar 66. Então, repara, ó, esse ângulo aqui é 66 graus. E esse ângulo aqui é 60 graus. Ele não quer o todo? Ele não quer juntar os dois ângulos? Qual é a operação matemática que junta? Adição. Então, o meu ângulo alfa é 66 mais 60 igual a 126. Resposta certa, letra C de caramba, que questão fácil, ok? Para essa questão 4 aí, a gente precisa ir lendo o texto e entendendo o que cada coisa está falando para a gente. Olha aí. Na figura a seguir, os triângulos ABC, AEF, CDI e BGH são equiláteros. Então, equilátero é aquele triângulo que tem os lados iguais, certo? E as medidas dos segmentos ID, DE, GH e HI são em centímetros, respectivamente. Aqui, essa palavra é importantíssima. O que significa respectivamente? Que o primeiro cara que eu dei mede o primeiro número aqui, a primeira informação. Então, ID mede 5. Bem aqui, ID mede 5. Só que o triângulo CDI não é um triângulo equilátero? Então, eu sei que o outro lado dele também mede 5 e o terceiro lado também mede 5. Segunda informação, DE mede 7. Então, eu vou aonde está o DE? 7. GH mede 4. Então, GH é bem aqui, mede 4. Como o triângulo BGH também é equilátero, então eu tenho que GB é 4 e HB é 4 também. E HI, meu último lado, meu último segmento, mede 13. Está aqui, 13. Qual é a pergunta do texto? Qual é a pergunta do texto para a gente? Qual a soma das medidas de EF com FG em centímetros? EF eu não sei quem é, vou chamar de X. FG eu também não sei quem é, mas não dá mais para chamar de X, eu vou chamar de Y. Certo? Então, ele quer somar esse X com o Y. Agora, vamos olhar para o ladão grande aí desse triângulo inteiro, o lado BC, olha. Quanto que ele vai medir? Ele não está juntando 5 com 13 com 4? Operação matemática que junta é a soma. 5 mais 13, 18. 18 mais 4, 22. Outra informação que ele me deu. O triângulo AEF, olha aí, AEF também é equilátero, não é? Quem é o triângulo AEF? É esse aqui, ó. Então, quanto vai medir todos os lados desse triângulo? Vai medir x. Então, de um lado é x, do outro lado é x também. Mas pensa comigo aqui. Pensa comigo aqui. Esse lado todo aqui
ele também não vai medir 22, porque o triângulo ABC também é equilátero. Então, se eu somar x com 7 com 5, tem que dar 22. Então, x mais 7 mais 5 é igual a 22. 5 mais 7 é 12. E esse 12 que está somando vai passar para o outro lado, diminuindo. X vai ser 22 menos 12, x é 10. Então, eu sei que esse terceiro lado do meu triângulo mede 10, assim como os outros dois. E como esse triângulo é equilátero, esse último lado aqui do triângulo grande também vai medir 22. Então, 10 mais y mais 4 tem que dar 22. 10 mais 4, 14. Que está somando, passa para o outro lado diminuindo. 22 menos 14, 8. Mas ele não quer a soma desses dois? Ele quer a soma do 10 com o 8. 10 mais 8, 18. Letra D. Olha agora para essa questão 5, pessoal. Ela diz assim, ó. No triângulo isósceles XOZ, ó, já temos uma informação importante, é o triângulo isósceles. Dois lados iguais, dois ângulos iguais também. Cuja base é o segmento XZ, base é o lado diferente do triângulo. Triângulo isósceles tem dois iguais, o diferente é chamado de base. Considere os pontos E e U, respectivamente, nos lados OZ e XZ, tais que OE e OU sejam congruentes. O que significa ser congruente? É ter a mesma medida, é ser igual, ok? Então, vamos desenhar até aqui? Olha, eu tenho um triângulo isósceles XOZ, onde a base é XZ. Esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui. XZ é diferente. E e U são pontos nos lados OZ. Ó, E no lado OZ, sempre primeiro com primeiro. Ó. Quando falar respectivamente, é primeiro com primeiro. Então, E está sobre OZ e U está sobre XZ, como a gente desenhou aqui. Tais que os segmentos OE e OU sejam congruentes. Repara que eu até, na hora de desenhar aqui, ó, já desenhei os lados congruentes da mesma cor, porque eles são iguais, ok? Se a medida do ângulo XOU é 48 graus, quem é XOU? Ó? XOU é esse ângulo aqui, ó. Ele mede 48 graus. Qual a medida do ângulo ZUE? ZUE. É esse ângulo aqui que eu quero, ó. Esse ângulo aqui que eu quero. Vou colocar um ponto de interrogação. Posso colocar X, Antônio? Pode. Eu coloquei ponto de interrogação porque é um símbolo. Qualquer símbolo que você use tá bom. Ok? Então, vamos começar a trabalhar com o que a gente tem. Ele não me disse que o triângulo XOZ é isósceles. E eu sei que quando o triângulo é isósceles, além dos dois lados iguais, tem dois ângulos iguais também. Os ângulos iguais são os opostos aos lados iguais, ó. Então, é o oposto a esse lado e o oposto a esse lado aqui, no triângulo grande. Então, eu vou chamar esse cara aqui de alfa e vou chamar esse outro aqui de alfa. Esses são os meus ângulos opostos aos lados. Esse cara aqui, eu não sei quem é. Eu vou colocar outra letra para ele também. Vou colocar beta. Tá bom? Ah, Antônio, posso colocar Y, posso colocar Z? Pode, sem problema nenhum. Eu coloco letra grega porque a nomenclatura de ângulo diz que tem que ser letra grega. Mas na hora de você fazer, você não se preocupa com isso. Coloca a letra que você achar melhor, tá? Agora, esse ângulo todo aqui do triângulo, ele não é 48 mais beta? Eu tenho os três ângulos internos do meu triângulo. Quanto vale a soma deles? 180 graus. Então, alfa mais beta mais 48 é igual a 180 graus. Vou pegar esse beta aqui que está somando, vou passar para o outro lado diminuindo, tá ok? E alfa mais alfa, 2 alfa, tá?
Então, 48 mais 2α é 180 menos beta. Tem como a gente resolver? Não, porque com uma equação com duas incógnitas eu não consigo resolver. Vou passar para o outro triângulo que eu conheço. Quem é o outro triângulo que eu conheço? É o OEU. Esse triângulo OEU, ele também é isósceles. Por que eu posso dizer isso? Porque OE e OU são congruentes, têm a mesma medida. Então, ó, esse lado é igual a esse, consequentemente, esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Vou chamar eles de delta, ok? Delta de um lado, delta do outro. Ângulos internos do triângulo. Quanto vale essa soma? 180 graus. Beta mais delta é 180 graus. 2 mais beta é igual a 180 graus. Vou passar esse beta para lá diminuindo, ok? Então, 2 delta é 180 graus menos beta. Agora, olha para cá. Eu tenho 180 graus menos beta aqui e 180 graus menos beta aqui. Isso não significa a mesma coisa? Então, eu posso dizer que 48 mais 2α é igual a 2 delta, não posso? Isso é uma consequência das duas equações. 48 mais 2α é igual a 2 delta. Certo? O que eu posso fazer aqui? Posso simplificar essa equação? Posso, dividindo ela por 2, né? Divide todo mundo aqui por 2, ó. É simplificação de equação. Divide os dois lados pelo mesmo número. 48 por 2 dá 24. 2α dá alfa. 2 delta dá delta. Certo? Por outro lado, vou olhar para esse triângulozinho aqui pequeno agora, ó. Olha para esse triângulo aqui. O delta, ele não é o ângulo externo desse triângulo, ó. Prolonga o lado, o ângulo formado é o ângulo externo. Delta é o ângulo externo. E eu aprendi no vídeo Teorema do ângulo externo que o ângulo externo é a soma dos dois internos que não são vizinhos dele. Quem não é vizinho do delta aqui dentro desse triângulo? A minha interrogação e o alfa. Então, delta vai ser interrogação mais alfa. Só que delta não é alfa mais 24? Então, aonde tiver delta, eu posso substituir por alfa mais 24. Interrogação mais alfa é igual a alfa mais 24. Esse alfa passaria para cá diminuindo, não iria? Alfa menos alfa pode cortar, ó, morre. Então, o ângulo que eu quero é o ângulo de 24 graus. Resposta certa, letra A, de absurdamente fácil. Pessoal, a questão 6, ela fala o seguinte, olha, que XYZW é um quadrado. Se é quadrado, eu sei que os 4 lados são iguais e os 4 ângulos são iguais, porque quadrado é polígono regular, tá? E é um ponto exterior a esse quadrado, tal que o triângulo YZE é equilátero. Olha aí. Então, eu sei que os lados são iguais e, como é triângulo, além dos lados, os ângulos também são iguais, tá? Assim, é correto afirmar que a medida do ângulo XEW é... Vamos desenhar? Eu tenho um quadrado e um triângulo equilátero externo a esse quadrado. Fica isso aqui, não fica? Ok? Onde eu sei que os lados do quadrado são iguais e, consequentemente, os lados do triângulo também são iguais. E ele quer a medida do ângulo XEW. Olha aqui. Quem é o ângulo XEW? Ele não está desenhado aqui ainda. XEW é esse ângulo aqui, ó. XEW. É o caminho que o cara faz. Ele estava no X, foi para o E, do E para o W. É esse ângulo aqui que eu quero, esse ângulo alfa. Ok? Agora, pensa comigo. Eu disse que é quadrado, então os lados são iguais, né?
O ângulo interno do triângulo equilátero eu sei que mede 60. E o ângulo interno do quadrado eu sei que mede 90 graus. Então, se aqui é 90 e aqui é 60, essa soma toda aqui, 90 mais 60, vai dar quanto? 150 graus. Ok? Ok? Como eu disse, lado do quadrado é igual ao lado do triângulo equilátero, porque esse lado aqui é comum aos dois, ó. Então, se de um lado do quadrado é L e do outro lado do quadrado também é L, no lado do triângulo equilátero também vai ser L. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu. Esse meu triângulo XYE, ele não tem dois lados iguais. Olha esse triângulo aqui. X, Y, E. Ele tem dois lados iguais, é triângulo isósceles. E no triângulo, toda vez que eu falar de lado, isso também vale para o ângulo. Então, se tem dois lados iguais, ele tem também dois ângulos iguais, ok? Então, repara, esse carinha aqui que é beta, é igual ao beta lá em cima. E por serem ângulos internos de um triângulo, a soma desses caras tem que dar 180 graus. 150 mais beta é igual a 180. Beta mais beta, 2 beta. E o 150 que está somando passa para o outro lado, diminuindo. 2 beta vai ser 30, beta vai ser 30 dividido por 2, 15. Então, eu já sei que esse cara aqui é 15. Só que tudo o que aconteceu no triângulo de baixo não acontece igual no triângulo de cima também, porque esse lado também é igual a esse. E aqui, ó, também é 150. Então, aqui também vai valer 15 graus. E como tudo isso é o ângulo interno do triângulo equilátero e mede 60 graus, quem vai ser o alfa? Vai ser 60 tirando 15, tirando 15. Qual é a operação matemática que tira? Subtração. Então, alfa vai ser 60 menos 15, menos 15. 60 menos 15, 45. 45 menos 15, 30 graus. Resposta certa, letra D. A última questão da nossa lista, que é a questão 7, ela caiu na FUVEST, que é o vestibular da USP, né? Um dos mais disputados do país. Olha só o que ele diz aí. Prolongando-se os lados de um octógono convexo, ele não falou nada que é regular, tá vendo? Então, eu não posso dizer que os lados são iguais. O próprio desenho já está me mostrando isso, né? Obtém-se um polígono estrelado conforme a figura. Ele quer a soma desses candangos aqui, ó, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, alfa 7 e alfa 8. Ele quer essa soma. Vamos fazer então? Vou ampliar aqui esse desenho para a gente entender melhor. Repara que, por ele ser estrelado assim, eu posso desenhar vários triângulos nele, né? Olha esse primeiro triângulo aqui, ó, que eu desenhei de verde. Você consegue entender que esse ângulo aqui, vou até usar a cor do próprio desenho que eu fiz primeiro, ó, verde. Você concorda comigo que esse ângulo aqui é quanto falta para completar 180? Eu sei que esse ângulo mais alfa 2 mais alfa 5 dá 180. Então, ele é 180 menos alfa 5, porque estava somando, passou para o outro lado diminuindo, menos alfa 2, passou para o outro lado diminuindo. Vou olhar outro triângulo agora, ó. Olha esse vermelho aqui. Consegue ver que esse aqui é o terceiro ângulo interno do triângulo? E somando esse vermelho com alfa 7 com alfa 4 vai dar 180 graus. Olha aí.
interrogação mais alfa 7 mais alfa 4 é 180 graus. Alfa 7 está somando, vai passar para o outro lado diminuindo. Alfa 4 está somando, vai passar para o outro lado diminuindo. Então, esse ângulo vermelho é 180 graus menos alfa 7 menos alfa 4. Eu consigo ver outro triângulo utilizando dois ângulos desse aí? Consigo. Olha esse triângulo azul. Com esse triângulo azul, eu consigo esse ângulozinho azul aqui, ó. Não consigo? E somando azul com alfa 3 com alfa 8, dá 180 graus. Repara que é o mesmo raciocínio, só que em triângulos diferentes. Tá somando, passa para o outro lado diminuindo. Tá somando, passa para o outro lado diminuindo. Então, meu ângulo azul é 180 graus, menos alfa 8, menos alfa 3. Ainda falta um último triângulo com os dois últimos ângulos, né? Que é esse roxo aí, ó. Tá vendo? Vou dizer que o meu ângulo roxo, aqui em cima, ó, ângulo roxo, ele é quanto falta do alfa 6 mais o alfa 1. Roxo mais alfa 6 mais alfa 1 dá 180. Então, o roxo é 180 menos alfa 6 menos alfa 1. Repara que os quatro ângulos, roxo, azul, verde e vermelho, compõem um quadrilátero. Olha aqui, esse quadrilátero amarelo. O quadrilátero amarelo é composto pelos ângulos azul, roxo, vermelho e verde. E eu sei que a soma dos ângulos internos do quadrilátero dá 360 graus. Então, o que eu vou fazer? Vou juntar o verde, o vermelho, o azul e o roxo. Se eu somar isso tudo aqui, dá quanto? Tem que dar 360 graus, porque é um quadrilátero. Eu vou escrever isso que eu acabei de raciocinar. 180 menos alfa 5 menos alfa 2, mais 180 menos alfa 7 menos alfa 4, mais 180 menos alfa 8 menos alfa 3, mais 180 menos alfa 6 menos alfa 1 é igual a 360 graus. Certo? Certo? Se eu jogar esse alfa 1 para lá somando, e esse alfa 6 para lá somando, e esse alfa 3 para lá somando, e o alfa 8, e o alfa 4, e o alfa 7, e o alfa 2, jogar todo mundo para o outro lado somando, eu não vou ter o valor que ele queria, que era do alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 até o alfa 8? Basta jogar agora esse 360 graus para cá diminuindo, ó. De um lado lá eu tenho a soma que eu queria. E do outro lado eu tenho quem? Quem que eu tenho do outro lado? Ó, 180 mais 180 mais 180 mais 180 menos 360. 180 mais 180 dá 360, não dá? Que vai morrer com esse 360 que está vindo diminuindo. Então, sobrou só 180 mais 180. Então, a soma que eu quero é 360 graus. Resposta certa, vamos dar uma olhada lá. Letra B. Beleza? E esse foi o nosso vídeo, pessoal. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, coloque suas dúvidas aí que eu vou tirá-las, ok? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bons estudos.